Recentemente nós tivemos a notícia de que as lojas americanas tiveram um prejuízo de 20 bilhões de reais. Mais para frente, foi então anunciado de que esse rombo poderia chegar até 40 bilhões de reais. Mas aí eu faço uma pergunta para você: e quando o rombo financeiro é dentro da nossa casa? Como isso pode nos afetar? Como os problemas financeiros podem afetar a nossa saúde mental? É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora, principalmente para você que está se sentindo angustiada, pressionada ou sufocada por conta de dívidas. Você trabalha o mês inteiro, chega no final do mês, o sentimento é de frustração, porque depois de tanto esforço, você não consegue nem pagar as contas, todas as contas. Fica um pedaço para outro mês, vem cobrança, isso te leva até mesmo a ficar em um sentimento constante de angústia, porque você não consegue nem ter lazer, não consegue se divertir e, principalmente, não consegue nem pagar o básico. A gente vai conversar um pouco sobre o quanto isso pode afetar a nossa saúde mental. Mas antes da gente conversar sobre esse assunto, faz a inscrição aqui no canal, nos ajude a gente chegar mais longe. Eu quero muito ajudar pessoas, eu quero muito alcançar mais pessoas. Mas para isso eu preciso de você colocar esse vídeo lá no teu Instagram, no teu WhatsApp, compartilhar com quem você precisa, tá bom? Vamos lá então, roda a vinheta que eu quero conversar agora sobre esse assunto com você. A psicologia afirma que para a gente estar bem emocionalmente, nós precisamos equilibrar alguns aspectos da nossa vida. A primeira delas é a nossa vida amorosa. Eu sei que tem muita gente que não está bem nessa parte, mas vamos lá. Vida amorosa, vida profissional, os nossos relacionamentos e, consequentemente, a vida financeira. Nesse vídeo eu vou tratar sobre a nossa vida financeira. Você pode até se perguntar como e quando alguém pode, digamos, dizer que está em depressão, está em tristeza profunda por conta de dívidas. Você sabia disso? É um dado importante a gente ressaltar aqui. Tem gente que não está em depressão. Tem gente que está em um estado de constante angústia e de tristeza por conta de dívidas. Isso, ou melhor, esse é o aspecto provocador de todos os outros sentimentos ruins. Porque quando você não paga as suas dívidas em dia, você sente frustração em relação ao seu trabalho. Isso também afeta a sua saúde emocional. Quando você está em dívida, você não tem condição de proporcionar um momento feliz dentro do seu lar, com a sua família, comprando uma melhor comida. Para você que está namorando, não tem condições de levar a sua namorada ou seu namorado para sair, ou seja, não há condições financeiras para isso. Isso gera frustração, consequentemente tristeza profunda, paralisia dos relacionamentos. Eu falo no sentido de que muitas vezes a falta de dinheiro nos leva ao isolamento, porque muitas vezes a gente não consegue acompanhar o ritmo das pessoas que estão ao nosso redor. É a mesma coisa de você não estar indo bem financeiramente e os seus colegas estão. E aí os seus colegas estão indo se divertir, vários programas de lazer, enquanto que você não consegue ir em um único programa de lazer por mês, porque você está endividado. Isso te leva ao isolamento, nunca pode sair, nunca pode confraternizar, nunca pode estar com esses amigos, porque esse sentimento de frustração por conta do endividamento te leva ao isolamento. Então é por isso que, sim, as dívidas podem nos levar a um estado de depressão. E eu quero conversar com você pelo menos sobre alguns pontos no qual a dívida ou o endividamento pode afetar a nossa vida. Quer ver? O primeiro deles é o desconforto físico. Vamos pensar na seguinte situação. Lembre-se que eu não estou aqui para falar a respeito de quanto um ser humano deveria ganhar para ter mais conforto. Esse não é o objetivo. Eu estou focando aqui na questão da saúde mental, do nosso emocional, do nosso bem-estar emocional e não em outra coisa, tá bom? Mas vamos imaginar que alguém agora nesse momento está em dívida, e dívida braba, daquela que você não tem o que fazer. A primeira coisa que a gente faz numa situação dessa é ver onde nós podemos cortar os custos, os gastos. E aí, como consequência, muitas vezes as pessoas olham o aluguel. A maioria hoje dos brasileiros pagam aluguel. Como não tem muito dinheiro, vamos se mudar para um local mais em conta. Esse local mais em conta tem mais dificuldade em saneamento básico, tem menos, digamos assim, acesso a transporte, a dificuldade é maior em questão à energia elétrica. Enfim, são várias as questões que o problema financeiro pode levar essa pessoa a acabar escolhendo uma condição de vida, digamos assim, mais desfavorável. E isso gera angústia, gera estresse,
Imagina você ter que pegar agora 2, 3 ônibus para chegar na sua casa. Tem muita gente que está me assistindo que está nessa exata condição. Imagine você que gostaria de morar num local mais confortável, mais seguro, e agora está morando em um local mais inseguro porque é o local que você tem condição de pagar. Isso te leva a uma frustração, a um estresse, a uma angústia. Então esse é o primeiro ponto, que a falta que o problema financeiro pode causar na nossa vida emocional. É justamente o estresse, a angústia. Eu vou resumir esse primeiro ponto na frustração de querer ter uma condição melhor de vida e não conseguir. E aqui eu não estou falando de luxo, tá? Aqui eu estou falando de básico, uma casinha melhor, acesso ao transporte, eletricidade com qualidade, porque muitas regiões acabam caindo muita energia, a questão de saneamento básico. Então, muitas pessoas acabam se vendo em uma situação de frustração porque não conseguem ter uma condição básica de vida. Eu não estou falando melhor, eu estou falando condição básica por conta do endividamento. O segundo ponto é justamente o estresse. Lembra que eu falei para você a respeito do estresse que é causado quando a gente não consegue ter o básico, ou pelo menos aquilo que a gente julga ser o básico? Para muitas pessoas o básico é você ter uma bicicleta, para outras pessoas o básico é você ter uma moto, para outras pessoas é um carro, para outras pessoas é simplesmente o acesso a um transporte coletivo com facilidade, com acessibilidade. Bom, aí vai do seu básico, eu não estou aqui para julgar o que é básico para você, mas apenas para dizer que quando nós estabelecemos aquilo que é básico para a nossa vida e não conseguimos alcançar, isso estressa a gente. Acaba fazendo com que o corpo libere mais o hormônio que nós chamamos de cortisol. Esse é o hormônio do estresse. E você sabia que boa parte das doenças psicossomáticas que o ser humano tem é justamente provocada pelo estresse, que pode ter como base endividamento. Olha só como problemas financeiros podem provocar um avalanche de problemas na nossa vida. Aliás, é praticamente unânime entre os médicos que até mesmo num pós-cirúrgico, quando você está se recuperando de uma cirurgia, quando você está bem emocionalmente, isso afeta positivamente a recuperação do paciente. É por isso que é importante que aquele paciente que está em uma recuperação pós-cirúrgico tenha um estado emocional positivo para que a recuperação aconteça com uma maior facilidade. Então sim, acredite, o estresse ele pode ser um provocador não somente de doenças emocionais, mas também de doenças físicas. E isso pode ter como provocador o endividamento, problemas financeiros. Você entende o que eu estou querendo dizer? Que os nossos problemas financeiros podem nos levar às doenças físicas. Olha, o terceiro ponto é justamente os relacionamentos. Você já prestou atenção que quando uma pessoa não está bem financeiramente, quando eu falo bem financeiramente, o que é bem financeiramente? Vamos estabelecer aqui, bem financeiramente, pelo menos na minha opinião, não é quando sobra dinheiro, que seria o ideal, mas é quando essa pessoa ganha X e ela paga X. Agora, quando essa pessoa ganha X e tem que pagar X e Y, isso se caracteriza como um problema sério na saúde econômica, financeira deste indivíduo. Então, quando isso nos afeta, não temos condições de utilizar uma área que é muito importante para o nosso bem-estar, que é o lazer. Eu estou falando agora com pessoas que estão me assistindo e que faz um bom tempo que não investem em lazer. O que é lazer? É você sair, passear, viajar. E quando eu falo de viagem, não é você pegar um avião lá no aeroporto. É você passear aí perto da sua casa, ter condições de passar ali um fim de semana. Opa, vamos lá num local diferente, vamos em um mirante, vamos em uma praia perto de casa, em algum local em que a gente tem acesso a um zoológico, enfim. Muitas pessoas não têm acesso a isso, porque não têm condição financeira. E como consequência, essas pessoas se isolam. Os colegas estão saindo para se divertir, como você não tem condição financeira, consequentemente você vai se isolando. Isso gera uma crise até mesmo dentro do casamento. Quando a esposa e o marido que tem essa necessidade de lazer, porque quando você vive uma vida em que você só trabalha, em que você só estuda e está dentro de casa, meu amigo, você está pedindo para simplesmente ter uma crise. Uma hora ou outra isso vai te cobrar, isso é um cartão de crédito, você vai ser cobrado por isso. Então quando a gente está num casamento, num relacionamento em que só existe casa, trabalho, qual é a consequência disso? Fala para mim, qual é a consequência? A consequência é simples, é o divórcio. E isso não é em si por conta dos problemas do casamento, mas é um problema financeiro que afetou o casamento.
e que provocou o divórcio, e que provocou a frustração, e que vai levar um trauma, porque todo divórcio, toda separação gera um trauma também. Você está entendendo? Você está compreendendo quanto que a crise financeira e econômica pode levar uma pessoa a simplesmente ficar desestabilizada no casamento, no trabalho, com os amigos? Coloca agora aquela situação em que o namoradinho ou a namoradinha, opa, vamos sair, né? Vamos se divertir um pouquinho, vou levar num restaurante, numa lanchonete, não tem condição financeira para isso. E o papai e a mamãe, vendo que o filho não tem condição de pagar para a namorada, ou o inverso também, que aí eu não sei, vai de cada um, o que acha que é, o que não é, se é bom a menina pagar ou não, não é esse o ponto, mas o que eu quero dizer é que quando o filho não tem condição de pagar, os pais também ficam frustrados. E o pai cobra a mãe cobra o pai. Então isso leva ao isolamento social. E último ponto, como consequência, a baixa autoestima. Quando você não consegue dinheiro, qual é o sentimento que você tem aí? Ah, eu não consigo. As pessoas são melhores do que eu. O meu vizinho tem um carro e eu não tenho. O vizinho tem condição de se divertir e eu não consigo. O meu amigo, ele trabalha e ele consegue e eu não. Isso te leva a uma baixa autoestima, que faz você pensar que você não é capaz de alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, aquilo que você tanto quer. Ah, meu amigo, quando esse patamar ele é alcançado pelo ser humano, essa pessoa já está a um passo da depressão. Ela já está com tristeza profunda, pensamentos negativos, infelizmente alguns até com pensamentos suicidas, e infelizmente muitos pensam dessa forma. E aí, essa pessoa, depois de estar numa baixa autoestima muito grande, o resultado é simplesmente a desistência de todo e qualquer sonho ou objetivo, seja no trabalho, no casamento, nos relacionamentos. Desiste de tudo. E aí vem o último passo, o esgotamento emocional. Chega uma hora que você acorda cansada. Você acorda cansado. Parece que você está num esgotamento constante, que os seus pensamentos negativos acabaram afetando o seu corpo por inteiro. E você não sente forças mais para nada. Você só quer ir para o trabalho, chegar em casa e descansar, porque agora não é mais possível, na sua própria visão, alcançar nenhum tipo de crescimento. Então, a partir do momento que eu identifiquei esses 5 pontos, eu quero citar para você algumas dicas para a gente tentar vencer isso, tentar melhorar essa questão na nossa vida. Tá bom? Vamos lá. O primeiro passo para a gente tentar vencer, se por acaso você está nessa situação, é não se culpe. Olha, 2 aspectos importantes que nos levam a pensar que alguém entrou numa crise financeira. O primeiro passo é a irresponsabilidade econômica. Algumas pessoas intitulam, fulano é irresponsável financeiramente, é por isso que está na situação que está. O segundo ponto é uma crise. E a crise, quando eu digo, não estou falando da crise da pessoa, mas a crise da empresa, que acabou tendo que demitir funcionários. E tem gente que diz assim, não, mas funcionário bom não é demitido. Calma lá. Tem gente que é bom e mesmo assim é demitido, porque quando há uma crise financeira, quando aperta no bolso, não tem jeito. Tem que cortar, tem que cortar. E não importa de onde tem que cortar. Então muitas empresas acabam demitindo, alguns países entram em crise, algumas condições financeiras que não dependem deste ser humano endividado acaba influenciando para que ele então entre em um estado financeiro deplorável. Esse último, no caso, não tem a ver com ele ou com ela, tem a ver com o cenário externo que não há como a gente controlar. Agora, mesmo aquele que foi em responsabilidade financeira, ou seja, que foi culpa minha, eu preciso colocar uma coisa muito certa na minha mente. Eu não posso ficar a vida toda me culpando. Os erros, eles fazem parte da nossa vida. E os erros, eles nos ensinam, eles nos fazem crescer. Então, o primeiro ponto que a gente precisa colocar no nosso coração é: eu não vou me culpar para sempre. Eu até posso me autorresponsabilizar a tal ponto de eu entender que aquela responsabilização, ou seja, entender que aquilo foi minha culpa, me levará a uma mudança de vida, me levará a uma mudança de atitude, de estilo de vida. Até aí tudo bem. Mas quando essa culpabilidade me leva a uma paralisação da minha vida, de achar que eu não posso mais mudar aquilo que estou vivendo, aí é algo terrível, é algo totalmente prejudicial para aquela pessoa. Olha, o segundo ponto é: faça um planejamento financeiro. Muita gente está falando sobre esse assunto, eu não quero ser o clichê aqui. Mas teve uma pesquisa que foi divulgada que mostra que quase ou mais de 70% dos brasileiros estão endividados, ou seja, estão gastando mais do que ganham. Gastando no cartão de crédito, gastando de qualquer outra forma, mas gastando mais do que aquilo que recebem. E sabe qual é o resultado disso?
O resultado é que as pessoas estão cada vez mais entrando numa bola de neve, em que gasta-se mais do que arrecada. E aí você pode até dizer assim, Júnior, mas isso é necessidade, a pessoa precisa. Ok, mas o que é necessidade para você? É uma moto? É um carro? É uma bicicleta? O que é necessidade? Aí a gente precisa pontuar. Eu não estou dizendo aqui o que é necessário, eu estou dizendo que você precisa colocar no papel a passagem que você gasta de ônibus, a energia que você gasta no mês, precisa colocar o lazer que você teve. Júnior, mas naquele dia eu só comprei, sei lá, um bombonzinho, um bombom ou uma bolacha no supermercado. Você precisa anotar isso. Porque quando a gente não tem controle de gastos, a gente não tem como planejar, porque a nossa vida é uma eterna inconstância. É aquela história do deixa a vida me levar, leva eu. Se você vive assim, não há planejamento que possa te tirar do buraco. Então esse é o primeiro ponto. Aliás, o segundo, faça um planejamento financeiro. Organize em um papel tudo aquilo que você gasta. Júnior, não tem um controle quando eu coloco ali um papel. Então baixe um aplicativo. Você vai baixar um aplicativo, através do aplicativo você vai ali verificar o que é que você está gastando, o que é que você não está gastando. E é muito legal porque tem muitos aplicativos gratuitos que eles até alertam quando está prestes a acabar o seu dinheiro. Enfim, é muito legal. Vale a pena você ter no seu celular. A terceira dica é busque ajuda quando necessário. Eu sei que a gente não gosta de procurar ajuda. Eu não gosto. Eu, sinceramente, não gosto mesmo. Mas quando a gente não está bem, eu preciso que você entenda que buscar ajuda é necessário. E buscar ajuda muitas vezes não é quando você já está no buraco, mas quando você percebe que que você está entrando em uma situação que não tem volta, você já precisa buscar ajuda. Não tenha vergonha de fazer isso. É melhor você buscar ajuda enquanto está no início do que depois. É igual o diagnóstico de uma doença. É melhor você procurar ajuda no começo do que no final, porque no final a doença que teria tratamento, que teria cura, pode não ter mais. A vida financeira é da mesma forma, porque tudo lá na frente, tudo depois de um bom tempo convivendo com esse problema, pode tornar você uma pessoa praticamente ali frustrada por não conseguir voltar mais no buraco que você se meteu. E eu quero agora tocar no último ponto, gente, que isso é muito importante. Não desconte os seus problemas, não desconte os seus problemas emocionais no seu bolso. Como assim? Tem gente que para se sentir bem vai às compras. Tem gente que para se sentir bem vai em um restaurante mais caro. Tem gente que para se sentir bem começa a comprar aquilo que não precisa. E eu já passei por isso. Eu lembro que uma vez eu estava muito frustrado por alguma coisa que eu não me lembro o quê. Eu não me lembro qual era o problema, mas eu lembro muito bem o que eu fiz. Eu peguei o meu cartão de crédito, pedi carona para um colega de trabalho, ele me deixou lá na porta da Apple e eu comprei um iPhone novinho. 2 dias depois, aquele problema que estava me angustiando tanto naquele dia, ele acabou, cessou. Mas a dívida ficou por pelo menos 10 meses. O que eu quero dizer com isso? Todo ou a maioria dos problemas que hoje está levando o seu coração a uma angústia, eles podem ser resolvidos em 24 ou em até 72 horas, é o que os especialistas falam. Mas uma dívida que você fez, provocada por esse problema emocional que você está passando, pode levar você a um endividamento para o ano todo. Ou pior ainda, de você não conseguir pagar essa conta e o seu nome ser levado para o Serasa ou para o SPC. Então, eu só quis colocar aqui nesse vídeo quanto que os nossos problemas financeiros podem afetar a nós mesmos, ao nosso casamento, aos nossos relacionamentos, podem nos levar a um isolamento social e, consequentemente, a uma depressão. A maioria das pessoas que hoje estão depressivas não estão depressivas por conta de outras questões, mas sim por conta de problemas financeiros. Eu sou jornalista, também sou estudante de psicologia. Não esquece de deixar o seu like, de fazer a sua inscrição. E, por favor, fica mais tempo comigo, tá bom? Me ajuda a compartilhar esse vídeo. Quero muito ajudar as pessoas, mas eu preciso da sua ajuda. Um abraço, valeu, tchau, tchau.